Bom dia. Bom dia, irmãs. Você é uma pessoa... Então, sejam todas bem-vindas. Nós acabamos de cantar um hino aqui que exalta a pessoa de Jesus. Então, nosso objetivo na igreja está aqui com essas aulas de panorama bíblico, que começamos lá em Gênesis, com a criação, como tudo começou, os caminhos da fé por Abraão. Deus chamou uma família, uma nação, e essa nação foi para o Egito, ficou escravizada ali por 400 anos, mas saiu com mão poderosa do nosso Deus, né? E viveram no deserto por 40 anos por causa da incredulidade, mas o Senhor foi fiel, não faltou maná, não faltou a presença de Deus, corrigindo, exortando. Chegaram à terra prometida, porque Deus é fiel nas suas promessas, não falha, nós vimos isso, já estudamos isso, vivendo na terra. Infelizmente, eles falharam, né? Se deixaram corromper pelos povos inimigos, ímpios, idólatras. Então, Deus fez o quê? Deus ainda teve misericórdia, levantou juízes, né, que nós estudamos há pouco tempo, o tempo dos juízes, e no final do tempo de juízes, o último juiz nós vimos foi Samuel, e foi também o primeiro profeta. Ele ungiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Foi um rei segundo o coração dos homens, vamos dizer, Saul, né? Belo, alto, né? Forte, mas ele começou bem, só que ele não perseverou em seguir o Senhor. Então, não foi adiante. Morreu em batalha e, assim, o Senhor não aprovou a vida de Saul, primeiro rei, mas o Senhor, ainda com Saul reinando, né? Ele escolheu um homem segundo o seu coração, que nós vimos na última lição. Um jovem pastor de ovelhas, o caçula da sua família, que foi Davi. Então, hoje nós vamos estudar Davi. Nós estamos ainda, que nós temos figura no nosso oral aqui, nós estamos na época ainda do Reino Unido. Então, Israel teve a época dos juízes, que cada um fazia o que achava certo, né? E um puxava para um lado, um puxava para o outro, as 12 tribos meio que espalhadas, né? Cada um... Exatamente. Da União, né? Da Federação, que é o país. Isso, exatamente. Cada um fazendo o que acha certo e não segue sem consultar a liderança central, né? Então, Israel viveu essa época e não deu certo. Nós vimos, né, quanto erro, até teve guerra civil, né? Um irmão lutando contra outro. Mas no momento nós estamos na época do início do reino, da época do reinado de Israel, né? Quando Israel teve reis, né? Começou com Saul, hoje nós vamos estudar Davi, e Davi foi um homem segundo o coração, foi escolhido por Deus para reinar. Então, nós vamos começar, nós estamos no livro de 2 Samuel, irmãs, pode ficar com a sua Bíblia aberta em 2 Samuel, é um livro grande, de 24 capítulos, quem dera nós pudéssemos ir para os detalhes, né, Eliane? Porque são detalhes preciosos, irmãos. São lições preciosíssimas da palavra de Deus. Então, eu volto a incentivar as irmãs. Leia em casa. Se não leu ainda 1 Samuel, termina de ler 1 Samuel e já embala e entra 2 Samuel, que é a vida de Davi, é o final da vida de Saul, lá em 1 Samuel. 2 Samuel já começa com Davi, né, sendo coroado rei, e então nós vamos começando hoje nosso estudo pensando no rei Davi, um rei segundo o coração de Deus. Estamos em 2 Samuel, e já começamos com as realizações de Davi, porque vocês se lembram que no tempo que Saul foi rei de Israel, tudo estava parado, irmãs. O que Saul fez como rei? No início, ele derrotou filisteus, ele lutou contra os amalequitas, né? Embora poupou ali Agag, mas depois Samuel veio e matou Agag. Então, nós vimos que parece que o reinado de Saul foi o quê? Correr atrás de Davi. Durante todo o tempo da vida de Saul, ele não reinou, ele não tomou conta do seu povo. Ele falhou terrivelmente como rei, nem da sua própria casa.
Ele foi atrás de Davi, e o reino ficou parado, né? Então, Davi, quando Saul morreu, que Deus permitiu em batalha, Davi não estendeu a mão contra o ungido do Senhor Saul. Nós vimos que Davi teve 2 ocasiões de matar Saul, ele não tocou, porque ele falou, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? O Senhor que vai executar a justiça. E assim o Senhor fez, e Saul morreu em batalha. Então, na sequência, 1 Samuel, então, acaba com a morte de Saul, nós vimos. E 2, 3 filhos com ele, né? Morreu Saul ali, no Monte Gilboa, a Bíblia fala, e também morreram os filhos com ele. Os filhos de Saul morreram com ele ali em batalha. Não todos os filhos de Saul, tá, irmãos? Alguns. Eu tô ainda fazendo uma recapitulação, estou no final de 1 Samuel, falando que Saul morreu em batalha, Davi não estendeu a mão sobre Saul, Davi não estendeu, não, o Senhor que vai me vingar, né? Dos meus inimigos, e assim foi. Eu estou querendo só achar o nome dos filhos de Saul, mas isso não importa, que é um detalhe, a gente quer entrar em detalhes, mas as irmãs estão entendendo que nós estamos tendo uma visão panorâmica, então, alguns detalhes que eu julgo bem importantes, às vezes eu entro, mas aqui é só uma recapitulação. Então, Saul morreu, os filhos também, alguns filhos dele em batalha, então agora nós vamos chegar no reinado de Davi. E eu disse, vamos começar com as realizações de Davi, porque Saul praticamente não realizou nada, né? É isso que eu estou aqui falando com as irmãs a título de recapitulação, para a gente se situar onde nós paramos na aula anterior. Então, as realizações de Davi. Em primeiro lugar, irmãs, ele unificou a nação. Por enquanto, eu não vou ler nenhum versículo de 2 Samuel, mas fica com 2 Samuel aberto, tá bom? As realizações de Davi. Ele unificou a nação, que eu estava falando com as irmãs. As tribos estavam meio que dispersas, né? No final de Juízes, o reinado de Saul também não fez praticamente nada pela nação, mas Davi conseguiu unificar a nação. Ele conseguiu e obteve uma capital do reino, que foi a cidade de Jerusalém. Então, Davi conquistou essa cidade e colocou-a como capital do reino, né, de Israel, que está lá, a grande cidade de Jerusalém, não grande em tamanho, mas a conhecida, famosa, antiga, né? A mesma Jerusalém dos tempos de Davi. Ainda há ruínas ali, né? Os muros antigos, a antiga cidadela de Davi. O que Davi fez mais? Além de unificar a nação, obter uma capital de Jerusalém, subjugou os inimigos de Israel, os filisteus estavam por lá ainda, e ele conseguiu subjugar esses inimigos de Israel através de batalhas. Ele ainda continuou batalhando pela nação. Estendeu as fronteiras de Israel, irmãos. Conquistou ainda mais terreno, que era de direito de Israel, que estava o quê? Por causa que os inimigos vinham e batalhavam, tomavam terra. Então, Davi, através das guerras, das conquistas, ele estendeu as fronteiras de Israel. E também criou uma consciência nacional. Como a irmã Lourdes estava falando, né? O que nós estamos vivendo no momento? O Estado tal toma uma decisão, o Estado X toma outra, mas nós não somos uma nação, né? Tínhamos que ter uma consciência nacional. Não, o que é melhor para a nação? Então, Davi conseguiu fazer isso, né? Ele criou uma consciência nacional e também ele trouxe prosperidade para Israel pela expansão do comércio. Tudo isso, quer dizer, é o trabalho de um rei, né? Então, Davi, ele fez o que um rei deve fazer. Então, um rei que saía para as batalhas com seu povo, um rei animado. Por quê, irmãos? Porque ele estava temendo a Deus, buscando o Senhor. Então, ele era realmente um rei, foi um rei segundo o coração de Deus. Era o que Deus esperava de um rei. Então, vamos adiante, irmãs. Davi, ele não reinou sobre Israel logo de início. Ele não estava fugindo de Saul, ele ficou em exílio por anos. Como foi que Davi chegou a ser rei? Ele começou reinando numa parte pequena, só da tribo de Judá, porque ele é da tribo de Judá, se lembra, né? Quem são os ancestrais de Davi? Jessé, Obed, Salmão, Boaz e Ruth, e da tribo de Judá, lá de Belém. Lembra que Noemi foi para lá? Então, a família de Davi é de Belém, de Judá. Então, Davi é da tribo de Judá.
Quando finalmente Saul morreu, o pessoal, a família da tribo de Judá foi chamar Davi. Bora reinar agora. Se o inimigo, o Senhor vingou seus inimigos, seu inimigo, o rei Saul, vamos reinar. Então, irmãs, Davi, ele lamentou a morte de Saul e de Jonatas. Quando lhe levaram a notícia de que Saul tinha morrido, ele não ficou alegre, ele chorou e lamentou. Então, o que aconteceu? Ele demonstrou com isso que ele amava Jonatas, inclusive o próprio Saul, que ele temia e respeitava. Então, os homens de Hebrom, aliás, os homens de Judá, veja, agora nós vamos ler um trechinho, tá? Segundo Samuel, capítulo 2, vamos ler do 1 ao 4. Segundo Samuel, vocês já estão com a Bíblia ali, aberta, segundo Samuel, vamos ler 2, de 1 a 4, para ver que Davi foi coroado primeiramente em Hebrom, uma cidade de Judá. Ainda não é sobre todo Israel, tá? Nós vamos chegar lá. Veja só. Segundo Samuel, capítulo 2, eu vou ler do 1 ao 4. E sucedeu depois disto que Davi consultou o Senhor, dizendo, subirei a alguma das cidades de Judá. Só para situar as irmãs, porque nós não lemos o capítulo 1, um homem veio trazer as notícias para Davi de que Saul estava morto. Olha, está aqui, né? Muito bem, agora você vai reinar. E pensando que Davi estaria super feliz. Davi estava triste. E, por sinal, esse homem disse que ele tinha matado Saul, né? Ele estava para morrer, me pediu, então eu matei. Aí Davi manda matar esse homem. Então, nesse contexto aqui, nós vamos entrar no capítulo 2, tá? Que alguém foi levar notícia para Davi, que Saul tinha morrido, achando que estava fazendo uma grande coisa. Davi falou, você teve a coragem de fazer isso? Não, eu não estou feliz. Davi chorou, lamentou a morte de Saul e de Jonatas. Então, agora nós entramos no capítulo 2. E sucedeu, então, depois disso, que Davi consultou ao Senhor, dizendo, subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor, sobe. E falou Davi, para onde subirei? E disse, para Hebrom. Veja que Davi estava consultando ao Senhor. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Gisraelita, Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo, os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram a Saul. Então, Davi honra esses homens, porque fizeram isso por Saul, né, de ter sepultado ele, e Davi, então, começa a reinar a partir de Hebrom. Então, irmãs, tem muitos detalhes aqui nessa parte, como que as coisas se transcorrem daqui para frente. Ainda há um filho de Davi chamado Isbosete, há um capitão dos exércitos da época de Saul chamado Abner, que faz negociação com Davi. Nesse intervalo aqui que eu estou passando rapidamente por cima, vocês se lembram como era o nome da primeira mulher de Davi, a filha de Saul? Mical. A Mical. O que aconteceu? Lembra que ele teve que fugir? Mical falou, Davi, foge, porque meu pai vai te matar. Então, o que aconteceu? Saul deu Mical para outra pessoa, para outro homem. E ficou esses anos de Davi no exílio sem Mical. Quando Davi finalmente foi ungido rei sobre Judá, Davi pede, porque aí o Abner, que era o capitão do exército de Israel do lado de Saul, quer fazer aliança com Davi, com o objetivo de unificar o reino realmente, né? Aí Davi fala, tá bom, eu faço, mas me traga primeiro a minha esposa, que eu comprei com 100 prepúcios de filisteus, que nós já vimos isso, que foi Saul fez isso como um laço para Davi naquela ocasião, mas o Senhor deu vitória a Davi, Davi conseguiu, conquistou e teve a sua esposa. A primeira esposa de Davi foi Mical, a filha menor de Saul. Então, Mical vai e ela é tirada do seu marido. Leiam, irmãs, leiam o detalhe, que o marido dela vai chorando após ela. O marido de Mical, ele não tinha nada a ver com isso. Bem, então, Mical vai para Davi, e Davi agora está reinando sobre Hebrom. Continuando nossa jornada, que eu quero me deter nos detalhes, né, que eu amo também pensar nesses detalhes, essas coisas que
tem tantas lições para a gente, é tão rico, né? Mas não é o nosso objetivo nesse momento na nossa classe, tá, irmãs? É panorama bíblico, tá? Vem, nós vamos seguindo, nós temos aqui as figuras, estamos na época do reinado, né, do reino de Israel, e vamos chegar para os profetas e vamos chegar lá na frente, até chegar no Novo Testamento, o nascimento do Salvador, e assim nós vamos tendo a visão toda da Bíblia, para entender que a Bíblia é um livro único, né? Tem vários livros, mas tem uma história, tem um objetivo, certo, irmãos? Então, vamos adiante. Então, Davi começou a reinar em Hebrom, e ele, depois disso, Hebrom estava dentro da tribo de Judá, mas Israel era muito maior que isso, né, irmãos? Nós já estudamos 12 tribos, então tinha muita terra para o norte, né? Até mesmo do outro lado do Jordão. O território de Israel era muito maior do que só Judá. Então, o objetivo era reinar sobre todo Israel. E isso aconteceu quando Davi finalmente reina sobre todo Israel e conquista a cidade de Jerusalém, e ele estabelece ali como capital do reino. Então, agora vamos para o capítulo 5, tá? Vamos ler mais alguns trechinhos no capítulo 5. Assim, vamos ver se eu consigo dar para as irmãs um resumo, uma ideia de como foi. Davi começou primeiro a reinar em Hebrom, da tribo de Judá, depois ele começa a reinar sobre todo o Israel a partir de Jerusalém. Capítulo 5, vou ler do 1 ao 5, que aqui nós vemos a conquista da cidadela de Jerusalém. Então, capítulo 5, segundo Samuel. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, irmãs, em Hebrom, olha, ele ainda estava reinando lá em Hebrom, porque ele começou por ali, e falaram dizendo, eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. Olha que coisa linda, todas as tribos de Israel chegaram a Davi em Hebrom. Ó, estamos aqui, versículo 2. E também outrora, olha, eles dizendo, e também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. Vocês se lembram como Davi lutou as batalhas, mesmo na época de Saul? Antes de Saul persegui-lo, né? E ele ter que fugir? Eles estão relembrando isso, todas as tribos de Israel. Eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. Lembraram da promessa do Senhor. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos, irmãs, Davi tinha 30 anos quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom reinou 7 anos e meio, 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Então, daqui, continuando do capítulo 5 adiante, que eu não vou ler tudo, fala como que ele conquistou a cidade de Jerusalém e colocou-a como capital. Então, eu anotei aqui um pequenino resumo sobre Jerusalém. O que era Jerusalém, irmãs, nessa época, quando Davi foi ungido rei sobre todo Israel e começa a unificar a nação? Jerusalém, sabe o que era Jerusalém? Era um forte jebuseu. Jebuseus eram os antigos moradores daquela região de Canaã, tá? Jebuseus, não eram idólatras, era o povo de Canaã. Então, naquela época que Davi foi tomar essa cidade, fazendo dela a capital do reino de Israel, essa cidade era um forte jebuseu, uma cidade chamada impenetrável. Jerusalém era assim, era tida como uma cidade impenetrável. Forte quer dizer, porque havia o quê? Cercada por vales de todos os lados e muros grandes, muros de grandes proporções. Inclusive, ainda hoje, e já foi descobertas escavações arqueológicas, confirmando, né, que a antiga Jerusalém do tempo de Davi, quando Davi a conquistou, era um forte, uma fortaleza, vamos dizer, né, dos jebuseus, mas Davi escolheu essa cidade como capital, e foi uma excelente escolha, porque estava num lugar estratégico, porque ficava perto
estava na parte central da nação e fazia fronteira entre Judá e o resto de Israel, subindo para o norte, porque Judá fica mais para o sul. Nós vamos estudar depois com o mapa, quando o reino foi dividido. Então, nós vamos ter aquela localização, Reino do Sul e Reino do Norte, né? Israel e Judá. Então, mas Jerusalém ficava naquela divisão ali, mais na parte central. Então, Davi conquistou essa cidade, Davi, com isso, estava unindo a nação, e foi uma conquista tremenda. Ele conseguiu penetrar essa cidade que diziam que era impenetrável, mas Deus deu a Davi, ele conquistou. Então, até hoje é conhecida como a cidadela de Davi, né? A cidade de Davi, Jerusalém, né? Famosa até hoje. Então, essa cidade permaneceu como capital até Nabucodonosor destruí-la 400 anos depois dessa conquista de Davi. Nós vamos chegar lá, tá? Que foi quando o povo de Israel foi para o cativeiro. Eles passaram 70 anos, irmãos. Deus disciplinou o seu povo. Deus sempre corrige, visando o quê? A restauração. Tá bom, irmãos? Então, vamos adiante. Davi, então, conquistou Jerusalém, essa cidade se tornou a nova capital, e dali Davi continua reinando, né, com sabedoria, debaixo da orientação de Deus. E no capítulo 6 de 2 Samuel, nós vamos seguindo, né? Faz o quê? O que fala o capítulo 6? A arca, Davi traz a arca de volta, irmã. No tempo de Saul, não se pensava na arca, né? Não se pensava em Deus, né? Saul estava procurando ao Senhor. Saul estava fazendo, como diz, o que ele achava que devia fazer, perseguindo Davi constantemente. Mas assim que Davi unificou a nação, tem a capital, ele pensou, e a arca de Deus? Né? Eu estou aqui nessa cidade, uma fortaleza, eu estou tão bem instalado, mas e a arca do Senhor? Então, irmãos, aqui Davi, ele tem o desejo de trazer a arca. O capítulo 6 faz esse relato em detalhes, tá? Eu vou passar rapidamente. A arca foi trazida, só que trazida de maneira errada, em cima de carros, puxada por bois. Não era assim que Deus queria. Tinha que ser carregada nos ombros dos levitas, os sacerdotes, a tribo de Levi, que Deus escolheu para isso. Então, não foi a primeira vez, não deu certo. Um homem morreu por causa disso, porque os bois tropeçavam, ele foi pôr a mão na arca. Não. Morreu Uzá. Depois, Davi ficou triste. Ai, o que aconteceu? Não vou poder ter a arca em Jerusalém. E a arca já estava num certo trecho, né, do caminho, indo para Jerusalém, ficou na casa de um outro homem, e Deus abençoou aquele homem que tomou conta da arca, porque ali ficou parada. Quando Davi soube que o Senhor estava abençoando aquele homem, Davi falou, então acho que agora já posso trazer. E, com certeza, Davi foi procurar saber como trazer a arca. Então, na próxima vez, na segunda vez, já veio da maneira correta, né? Nos ombros dos levitas, e Davi dançava e se alegrava, né? Que essa parte é muito conhecida, né? Todo mundo fala, Davi dançou. Então, foi nessa hora que Davi dançou, de alegria, né? Com um manto de linho, assim, na simplicidade, né? De um adorador do Senhor. A esposa dele, Mical, não gostou. Depois vocês conferem lá, tá? Então, vocês conferem, capítulo 6, capítulo 7. Porque Davi estava no meio do povo, se alegrando diante do Senhor. Ele não estava se achando rei, não estava se achando superior a ninguém. Porque, afinal de contas, o Senhor é o rei. E todos nós somos súditos, né? Davi estava, como se diz, na posição correta, de adorador do Senhor. Mical não gostou, então nós vemos o coração de Mical também não era um coração muito voltado para as coisas de Deus, né? Filha de Saul, infelizmente ela não foi uma adoradora do Senhor, nós vemos isso. E Davi não faz conta, todo alegre, a arca entra para Jerusalém. Então, aí começa, irmãs, uma nova dinastia. Começa o quê? O reino de Davi, depois dele, o filho seria o próximo rei, depois o filho do filho dele, então seria aquela linhagem, né, de reis que Deus prometeu. E aqui, irmãs, esse capítulo eu vou querer ler com as irmãs, nós estamos no tempo mais ou menos, acho que estamos com o tempo
Conseguindo controlar bem, capítulo 7, eu não posso deixar de ler esse capítulo, tem 29 versículos. Eu gostaria que as irmãs acompanhassem comigo. Eu separei esse capítulo para a gente ler todo, porque aqui é quando Deus, o Senhor, faz aliança com Davi. Irmãs, essa aliança é uma aliança eterna. Da casa de Davi veio quem? O Salvador Jesus. Então, aqui, irmãs, esse capítulo é muito importante, então eu separei pelo menos esse capítulo para a gente ler todo. Vamos acompanhar? 2 Samuel, capítulo 7. Veja só, começando o versículo 1. Sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, veja que bênção, que prosperidade pelo reinado de Davi. Disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Aquele tabernáculo ainda que estava, né, quando ele levou a arca, né, para Jerusalém. A arca estava ali, uma cabana, né, uma barraca de cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e diz a meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. O Senhor está falando com Natã, para Natã dizer a Davi, né? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti. E fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. E prepararei lugar para o meu povo, para Israel. E o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa, uma promessa do Senhor para Davi, irmãs. O Senhor te fará casa. Davi queria fazer uma casa para o Senhor. Aí o Senhor está falando: eu vou fazer casa para você. Olha que coisa linda. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Então, aqui Deus está falando tanto de Salomão, que mais tarde edificaria o templo, como também de um descendente de Davi, Jesus, que estabeleceria um reino eterno, que nós estamos aguardando, né? Em breve. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu lhe serei por pai, versículo 14 agora. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme a todas essas palavras e conforme a toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Deus falou a Natã e Natã transmitiu ao rei Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor Deus, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes.
É este o procedimento dos homens, ó Senhor Deus? E que mais te pode dizer ainda Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra, e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber a teu servo. Portanto, grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. E quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, para fazer-te nome, e para fazer-vos estas grandes e terríveis coisas à tua terra. Para fazer-vos essas grandes e terríveis coisas à tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses, e confirmaste a teu povo Israel, por teu povo para sempre. E tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, esta palavra que falaste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirme-a para sempre e faze como tens falado, e engrandeça o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de seu servo Davi será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos de teu servo, dizendo: edificar-te-ei uma casa. Portanto, teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, Senhor Deus, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens falado a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa de teu servo. Irmãs, olha que bênção. A palavra do Senhor para Natã, o profeta, a respeito de Davi, tanto nos dias que se seguiriam, o seu descendente, né, Salomão, Roboão e os descendentes de Davi, como também para dias distantes. O reino será eterno. Então, o Senhor estabelece aqui, irmãs, a casa de Davi, e aqui o Senhor já vem firmando a sua promessa de trazer o Messias ao mundo. Que começou a promessa lá atrás, irmãs, no jardim. Quando o homem pecou, o homem se escondeu, Deus falou: Adão, onde estás? Deus foi atrás do homem. Não quis as folhas de figueira que ele se cobriu, aquelas folhas não serviam para nada, como nossas obras não servem para nada. O Senhor teve que sacrificar um animal, tirar a pele, cobriu a nudez de Adão e Eva. Mandou-os embora, mas a sua misericórdia foi com eles. A promessa de que um descendente de mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O Senhor Jesus foi ferido, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje está vivo, reinando, sentado à destra do Pai, aguardando o momento certo para vir arrebatar a sua igreja. Nós estamos aguardando. Os dias são maus, notícias, rumores, pestes, fome, escassez de gêneros, tudo está caro, o que vai acontecer? Então, o mundo todo está como que em suspensa, na expectativa. A nossa expectativa é que o Senhor venha nos buscar, antes que a ira do Senhor seja finalmente derramada sobre a terra. Então, tudo está escrito, irmãos, revelado, até o final. Em Apocalipse, a última palavra de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, o que diz? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vós. Amém. É o amém. Então, tudo está revelado. E nós estamos estudando esse panorama da Bíblia para a gente não perder de vista que a promessa do Senhor começou lá e vai terminar lá. É uma coisa só. É uma mensagem única. Tem tantos livros, tantos detalhes. Então, nós temos que estar perseverando em ler e reler, estudar, ouvir a palavra, prestar atenção e ver que riqueza é a palavra viva, maravilhosa, mais doce do que mel, mais preciosa do que o ouro.
Porque, irmãs, é palavra de vida eterna. É do princípio ao fim, é o alfa e o ômega. Tudo está ligado. E o elo de ligação é o Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos estudando hoje esse rei Davi. Essa lição de hoje era para ser uma semana, 2, 3, cada dia, né? Vendo. Mas, enfim, eu creio que as irmãs estão tendo uma visão, né, geral. Podem conferir na sua casa, como já tenho incentivado as irmãs, cada dia ler um capítulo, meio capítulo. Segundo Samuel, todinho está falando a história de Davi. Tem muitos detalhes, irmãs, que eu não vou poder citar, por uma questão de tempo e também do objetivo da nossa lição, tá, minhas queridas? Então, o Senhor faz aliança com Davi, uma aliança eterna, maravilhosa. E daqui para frente, depois do capítulo 7, vem o 8, 9, 10, até terminar segundo Samuel. Nós vemos vitórias diversas de Davi, alargando as fronteiras, conquistando povos, e as riquezas, irmãs, os despojos, o que ele fazia? Trazia e consagrava ao Senhor, já preparando para o templo que o seu filho, lá na frente, iria edificar. Então, o Senhor não permitiu que Davi edificasse. Ele falou, seu filho vai edificar. Mas o Senhor aceitou as ofertas. Então, Salomão, ele tinha, vamos dizer assim, tudo na mão, era só realizar a obra, né? Então, maravilha, irmã, maravilha. E também aqui eu anotei, só vou citar, havia um filho de Jonatas, chamado Mefibosete, que vocês vão ler. Quando vocês forem seguindo, lendo o 2 Samuel, vocês vão ver. Um filho de Mefibosete, um filho de Jonas, coxo de ambos os pés. Davi, há alguém da casa de Jonatas, por acaso, para eu fazer uma aliança de paz, para eu tratar com bondade? Porque ele não fez aliança com Jonatas. Jonatas era um amigo de coração, de alma, que avisou a Davi quando o pai queria matar. Davi, foge, Davi. Então, eles fizeram uma aliança também. E Jonatas falou, olha, promete, quando você reinar, você vai lembrar da minha descendência. Ele falou, prometo, e Davi cumpriu. Mandou chamar Mefibosete. Mefibosete chegou lá pensando, vai me matar, né? Ele falou, não, você vem para cá, você vai comer aqui da minha mesa. Uma coisa linda, linda. Então, isso tudo está relatado no livro de 2 Samuel. Então, esse Mefibosete, Davi trata com bondade, por amor de Jonatas, e ele começa a comer no palácio de Davi como um dos filhos de Davi. Agora, até aqui está maravilha. Sabiam que Davi também fez coisa errada? Né? Não foi só Saul. Porém, nós vamos ver a diferença, né? Saul, quando ele entrou no engano do seu coração, na soberba, no orgulho, na inveja, ele se deixou levar de uma maneira que parece que não teve volta, né? Porém, Davi, ele se arrependeu e voltou ao Senhor. Então, os problemas de Davi começam, irmãs, quando ele fica em casa, quando ele devia ter saído para a batalha com os reis. Capítulo 11, já estou no capítulo 11, tá? Então, os problemas de Davi, ele pecou porque ele cobiçou uma mulher que não era dele. Ele tinha mulheres, não só tinha uma, ele tinha mais de uma mulher. Porém, ele cobiçou uma mulher casada, então nós sabemos que ele adulterou com ela, mandou matar o marido dela, que era um soldado valoroso do seu exército. Batseba. E Davi foi repreendido pelo profeta Natã, chegou, confrontou Davi, Davi se arrependeu, foi perdoado, foi purificado, foi restaurado, porém, as consequências ficaram. Como acontece conosco, acontece comigo, com a irmã. Qualquer um de nós, o Senhor perdoa, lá em 1 João 1,9, que o pastor sempre gosta de lembrar, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar, nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Porém, as consequências ficam, né? Está ali, né? As consequências, então nós vamos sofrer as consequências, porém estamos perdoados, então temos aquela liberdade de ter comunhão com Deus por causa do perdão e da purificação. Foi o que aconteceu com Davi. Mas, irmãs, começaram a acontecer coisas na família dele, uma pior que a outra. Então, o que aconteceu? Bom, aquele filho, porque do adultério com Batseba, nasceu um filho, só que o menino morreu. O Senhor não permitiu que ele vivesse. Davi intercedeu por ele, o Senhor não permitiu. Depois ela teve outros filhos, inclusive
o próprio Salomão foi filho de Batseba com Davi. E Deus escolheu justamente esse menino dessa união de Davi com Batseba, porém ele já perdoado, né, já restaurado. O que acontece? O filho mais velho de Davi, Amnon, comete incesto com Tamar. Irmãs, veja só, Davi tinha várias esposas, cada esposa com um filho. Então, isso já, por aí só, já é um erro tremendo. Vários irmãos, meio-irmãos. Vários irmãos, meio-irmãos. Então, já nunca foi o desejo de Deus, isso nunca foi o pensamento de Deus. Deus tolerou, mas isso tudo já trazia consequências tremendas. Então, houve incesto, o irmão de Tamar, né, que é a menina que foi abusada pelo irmão, pelo Amnon, sentiu muita raiva do irmão. Davi não puniu Amnon, não corrigiu, não ficou como que não nada tivesse acontecido. Absalão manda matar esse irmão que cometeu o incesto, Amnon, e aí desencadeia várias coisas desagradáveis no reino de Davi. Absalão acaba fugindo, depois ele volta, depois Absalão se revolta contra o próprio pai. Absalão, ele quer usurpar o trono do pai. Davi, ainda vivo, Absalão, esse filho, ele simplesmente quer reinar e faz uma revolta e consegue apoio. E, por fim, há uma batalha dos servos de Davi, porque Davi era obrigado a sair de Jerusalém. Esse trecho também é muito lindo, rico de detalhes. Davi sai de Jerusalém chorando, descalço, com toda a sua casa. É obrigado a fugir da sua casa, fugir de Jerusalém. Porque o filho Absalão vai reinar no lugar dele. Está disposto a matar o próprio pai, as mulheres de seu pai, enfim. Uma coisa terrível. Então, Davi foge e há uma batalha entre eles. Os homens de Absalão com os homens de Davi. E os homens de Davi acabam ganhando e Absalão é morto nessa batalha. Porém, Davi ficou muito triste. Ele ficou triste pela morte de Absalão. Na verdade, foi um erro, porque a tristeza que Davi sentiu pela morte de Absalão, porque ele pensou mais como pai, ele nem raciocinou do que estava acontecendo. Era usurpando o trono dele, mas ele estava agindo mais como pai do que como rei. Podemos entender, né? Mas isso foi um grande erro, porque Davi chorou a morte de Absalão demais e não honrou os seus homens, os seus servos, que lutaram para defender a vida de Davi, para restaurar o reino para ele. Então, foi um momento também crucial na vida de Davi. Joabe, que era um homem também que vocês já ouviram, um homem famoso, um general de Davi que foi leal a ele muitos anos, o Joabe percebeu a coisa, vendo Davi chorando por Absalão e não honrando seus servos que tinham lutado, arriscado a vida para defender Davi, suas mulheres e sua família, para levá-lo de volta para Jerusalém, para que ele pudesse reinar de novo sobre Israel. Joabe falou: olha, rei Davi, para de chorar agora, vamos resolver logo isso. Recebe os teus servos, soldados fiéis, que lutaram, que expuseram sua vida à morte para te livrar de Absalão. Vai dar uma palavra a esse povo que chegou, porque se continuar chorando assim, a coisa vai piorar agora. Porque Joabe falou: o que nós estamos entendendo com esse seu choro que não para por causa do seu filho? Quer dizer que seu filho, Absalão, estivesse vivo e nós todos estivéssemos mortos, o rei estaria feliz. Olha, irmãs, foi um choque de... Ele estava, irmãs, assim, sabe, arrasado, Davi, imagina. Já tinha fugido com as mulheres, o filho, né? Um filho levantar a mão contra o pai, tudo isso. Davi já estava numa situação emocional tremenda, mas Joabe, usado por Deus, com certeza, deu um choque de ordem em Davi. Davi enxugou as lágrimas, aí foi receber os soldados que lutaram por ele contra seu filho Absalão. Um dos dois tinha que morrer, porque um se declarando rei, Absalão, Davi era o rei. Então, um ou outro. Então, quem que devia morrer? Absalão. Foi triste, com certeza. Mas, irmãs, Davi se recupera, recebe os soldados. Obrigada, né? Honra eles. Vamos. Aí ele vai de volta, irmãs, para Jerusalém.
Então, veja quanta angústia e tribulação que Davi passou. E tem muitos outros detalhes em toda essa volta dele. Ele fica meio magoado com Joabe, porque Joabe que mata o filho dele, o Absalão. O Absalão estava pendurado num carvalho, numa árvore grossa, pelos cabelos. Leia os detalhes. E alguém falou, olha, o Absalão está ali pendurado, mas ainda vivo. Ele, por que não mataram? Joabe falou, ora, nós estamos aqui, é vida ou morte, nós estamos em guerra. Aí Joabe vai, mata Absalão. Era para fazer isso, gente. Ele ia matar o rei Davi. O que é isso? Nós estamos em guerra. É filho do rei, sim, mas ele levantou a mão contra o rei. Ele está usurpando o reino. Se não fosse filho, teria que ser morto. Veja só, irmãs, família, e vamos dizer, política, e tanta coisa. Mas tudo desencadeado, um pecado leva o outro, um pecado leva o outro, não tratou e vai, irmãs. Quando a gente lê calmamente, nós vamos refletindo e vendo todas essas coisas. Né? Eu estou aqui como que apenas citando, né, os fatos, fazendo um relato resumido. Então, Davi fica magoado com Joabe, humanamente, ele era homem também, né? Ele era humano, ele tinha emoções, e coloca um outro general no lugar de Joabe, Amasa. Aí cria também um atrito, um desconforto entre Joabe e Amasa. Joabe mata o Amasa. Mata, assim, traiçoeiramente, com um beijo. Leiam os detalhes, segundo Samuel, leiam na sua casa, vocês vão ver tudo isso. Gente, tudo isso aconteceu, tudo isso é relato verdadeiro, acontecimentos que aconteceram com Israel, homens e mulheres como nós, né? Sujeitos a erros, sujeitos a acertos. Então, tudo isso é a história de Israel, é a história do povo escolhido de Deus. Davi viveu tudo isso. Então, aqui nós vemos que Davi, ele falhou também, ele deveria ter honrado Joabe. Joabe matou o filho dele, era o que era para ser feito. Então, Davi aqui, ele misturou os sentimentos. Na verdade, Joabe era o capitão. Joabe faria um serviço melhor, que Amasa, de fato, não fez um bom serviço. Amasa, ele demorou de agir, ele não tinha a experiência e a garra e a força de Joabe para, na hora da necessidade, vamos agir rápido, né? O que acontece? Nesse meio tempo, uma revolta. Quando Davi vai voltando para Jerusalém para de novo assumir todo Israel, né? Está voltando do exílio que ele foi obrigado a fugir do filho, se levanta um homem chamado Seba. Quem? Nós não temos nada com Davi. Já uma revolta, já vai uma turma atrás dele. Então, tem que agir rápido para combater essa revolta. Porque Davi está voltando, ele precisa promover a unidade de novo, né? Porque desestabilizou com essa entrada de Absalão. Davi ficou fora e toda aquela coisa. Gente, coisa terrível. Então, Israel, a maioria das tribos segue esse Seba que se revoltou, e apenas a tribo de Judá, que é da tribo própria de Davi, né? Davi é da tribo de Judá, segue Davi. Aí o que acontece, irmãs? Judá segue Davi, Davi está voltando para Jerusalém. E já vem essa revolta. Do Jordão até Jerusalém, Judá vai com Davi. Aí esse Amasa que Davi escolhe no lugar de Joabe é muito lento, ineficiente, não consegue controlar essa revolta. Davi, Joabe acaba matando Amasa, eu falei para vocês, traiçoeiramente, e assume a liderança, resolve, vamos dizer assim, resolve a situação. Mas aí chega num momento que eu quero destacar, porque há uma mulher sábia aqui, mais uma vez. É no capítulo 14, irmãs, ou 13, 12 para 13. Tem uma mulher sábia, eu não anotei os versículos porque eu queria passar rapidamente por isso, mas eu devo citar porque nós estamos com... como nós somos nossa classe para mulheres, quando eu vejo uma mulher assim valente, eu gosto de destacar, né? Como Jael, como aquela mulher que jogou aquela pedra de mó em cima do Abimeleque, né? Então, essa mulher, desculpe que eu não vou dar referência, mas está nesse contexto aqui, 12, 13, 14 de 2 Samuel. Esse Seba, irmãs, ele se refugia numa cidade chamada Abel, tá? E Joabe está atrás dele, porque ele tem que matar esse homem para acabar com a revolta, para o rei poder voltar e unificar a nação, para não ficar 10 tribos para lá e 2 para cá, né? Então, quando essa mulher fica sabendo o que está acontecendo, que Joabe e seus homens estão indo para a cidade, iam destruir a cidade.
O revoltoso estava ali dentro, o Seba. Essa mulher, a Bíblia fala, uma mulher sábia, irmãs, ela grita de lá: "Ô, Joabe, você vai destruir uma cidade toda? Você não sabe que essa cidade aqui, Abel, é conhecida como uma cidade de gente sábia, de gente pacificadora?" Aí Joabe fala: "Não, olha a mulher, a coragem dela falar com o comandante de exército, irmãs." Joabe era um homem de guerra, né? Ela levanta a voz e fala com Joabe, de lá de cima da torre, da cidade, de algum lugar onde ela poderia ser ouvida. E Joabe fala: "Não, eu não quero destruir a cidade, longe de mim." Ela fala assim: "O que você está querendo? Pede que nós vamos fazer." Ele falou: "Eu só quero um homem, eu estou procurando Seba." Essa mulher, sábia, corajosa, conversa com os anciãos da sua cidade, os homens mais sábios, né, os governantes da cidade. "Ah, é Seba?" Pois eles vão, matam o Seba e jogam a cabeça dele. Tá, joga. Ou seja, é esse que você quer? Pronto. Aí o que acontece, irmãs? Com isso, por causa dessa palavra, dessa mulher sábia, corajosa, que enfrentou essa situação, a cidade dela foi poupada. Então, Joabe estava atrás de Seba, mas como ele estava escondido na cidade, ele acabar matando inocentes ali na cidade até chegar no Seba. E essa mulher, então, teve essa ideia, irmãs. Eu quis citar porque eu achei digno de ser notado. Então, irmãs, que nós sejamos também mulheres corajosas, para levantar a voz, clamando a Deus, levantar a voz contra o inimigo que queira adentrar no nosso lar. Nós já vimos sobre Jael isso, essa lição, de lutar, de derrotar o inimigo pela oração, pela palavra, pelo posicionamento diante de Deus. E Deus nos dá força para isso, né? Então, aqui, continuando, irmãs, depois desses acontecimentos, ainda Deus envia 3 anos de fome sobre Israel. 3 anos de fome. Aí Davi pergunta: "O que está acontecendo, Senhor? Por que essa fome?" Então, o que aconteceu? No tempo de Saul, ainda o Senhor revela para Davi, isso já no capítulo dos finais, eu estou indo já para o final do 2 Samuel, eu estou apenas citando os acontecimentos do livro, né, para as irmãs verem quantas coisas aconteceram, além desses problemas com a família de Davi, morte de filhos, a revolta, também 3 anos de fome. O que foi que o Senhor revelou? No tempo de Saul, ele matou os gibeonitas, que foram aquele povo que Israel fez acordo lá atrás, quando eles estavam conquistando a terra, prometeram não matar os gibeonitas, porque eles chegaram e Israel fez esse acordo com eles, só que Saul não respeitou esse acordo, matou alguns dos gibeonitas. Então o Senhor enviou a fome, punindo o povo de Israel por causa disso. O que aconteceu? Os gibeonitas pediram que fossem enforcados descendentes de Saul para poder vingar a morte dos gibeonitas. Tudo isso, irmãs, está escrito aqui em 2 Samuel. É a palavra do Senhor, relato que o Senhor nos deixou. Então, 7 descendentes de Saul ainda foram enforcados. 2 filhos e 5 netos. As irmãs precisam pegar esses detalhes depois. Não deixam de ler, tá? 2 Samuel, capítulo 18, 19, 20, 21, estamos caminhando para o final. E depois disso, então, irmãs, o Senhor se tornou favorável para com a terra. Então, foi necessário que acontecesse isso. Aqui também entra uma mulher corajosa, Rispa, o nome dela. Vocês precisam saber o que ela fez para honrar a morte dos filhos dela, nessa matança de descendentes de Saul. Não foi Davi, veja, não foi Davi que quis matar descendentes de Saul, não. O Senhor e os gibeonitas entraram nesse acordo e fizeram assim. E está escrito que depois disso o Senhor se tornou favorável para com Israel. E ainda houve, estou caminhando para o final, ainda houve guerra com os filisteus. Nesse tempo, depois de todas essas coisas que nós estamos relatando, houve guerra com os filisteus. Alguns gigantes foram mortos pelos homens de Davi, porque, olha, aquele Golias lá atrás, que Davi matou logo na juventude dele, antes de ser ungido rei, ou depois, logo após, né, dele ter sido ungido o rei por Samuel, ainda tinha descendentes daquele gigante. E, finalmente, aqui eles foram mortos, né? Guerra com os filisteus. No capítulo 22, nós vemos o final da vida de Davi,
Como foi o final da vida de Davi? No capítulo 22, segundo Samuel 22, irmãs, é um salmo. Capítulo 22 de segundo Samuel é o mesmo capítulo de Salmo 18, que foi escrito por Davi. O que é? Cântico de Davi em ações de graças ao Senhor. Veja a diferença do final da vida de Davi para o final da vida de Saul. Davi está encerrando sua vida com cântico de ações de graças ao Senhor, que é lindo. Esse capítulo todo também nós poderíamos ler. Davi relatando como o Senhor o livrou, o Senhor é minha cidadela, o Senhor é minha força, o Senhor é meu escudo, Davi. Louvando a Deus, um cântico. E ainda tem coisa errada que Davi faz no final. O censo. O que é o censo? Contagem, né? Do povo. Então, o que aconteceu? Davi quis contar o povo, foi um ato de orgulho. Quanto povo tenho, né? Como eu sou poderoso, será que foi isso? O que foi, né, que aconteceu? Satanás encheu o coração de Davi para ter esse pensamento, o Senhor permitiu. Temos sempre que lembrar, quem é o soberano sobre toda a terra é o Senhor. O Senhor, Deus acima dele não é nada. O diabo está abaixo. O Senhor pode usar o diabo. O Senhor permite que ele haja na vida dos seus servos, ainda mas com limite. Lembra de Jó? Vai até aqui. E será assim, no final, o anticristo. O anticristo não tem total liberdade de fazer o que ele quer. Ele vai fazer só até onde o Senhor determinou. Tudo já está escrito o que vai acontecer. Quando o Senhor vai dizer, basta, está escrito, irmãs, não está em aberto. Não sabemos o que vai acontecer. Nós sabemos sim. Tudo está escrito. E tudo acontecerá exatamente como está escrito, mas nós temos segurança. Então, aqui, Davi fez esse censo, errou, veio o castigo de Deus, aqui já é o final de 2 Samuel, veio o castigo de Deus por isso, por causa do censo. A peste, o Senhor mandou uma peste sobre Israel. Irmãs, o Senhor controla também essas pragas. Essas pestes, essas pragas que acontecem no mundo, o Senhor está controlando. O Senhor sabe qual a próxima peste, o que Ele quer, quais os objetivos do Senhor em tudo isso. Ele tem seus planos, os seus pensamentos são maiores do que os nossos, os caminhos do Senhor são mais elevados do que os nossos. Então, nós temos, irmãs, essa segurança. Não vamos nos decair da nossa segurança, da nossa firmeza. Então, a peste veio sobre Israel, eu estou no capítulo 24, já encerrando a nossa aula, bem já em cima da hora, né? Capítulo 24, no finalzinho. O que aconteceu com essa peste, como castigo de Deus? 70.000 homens, irmãs, caíram, morreram de Israel. Então, havia um anjo de Deus, uma espada para destruir Jerusalém. Está escrito no finalzinho do capítulo 24 de 2 Samuel. Esse trecho do anjo eu vou ler. Capítulo 24, versículos... Vou ler o 16, depois vou ler o 24 e 25. No 16, 24 e 16, 2 Samuel. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta. O Senhor Deus disse, irmãos, basta. Basta agora, retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Agora vamos pular para o versículo 24 e 25. Porém, o rei disse a Araúna: não, o rei Davi, não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Irmãs, veja só o finalzinho. A praga estava ali, Davi estava ali velando, orando, pensando: Senhor, eu pequei, o Senhor vai... o que o povo tem? Eu que errei, eu que devia ter feito, que fiz o censo, errei. Mas o Senhor mandou a praga. Aí, quando o anjo ia destruir Jerusalém, o Senhor falou: basta. Davi estava ali olhando. O anjo parou exatamente nesse lugar, nessa eira,
um pedaço de terra, um terreno desse homem chamado Araúna. E Davi, então, chegou ali, viu que ali foi a misericórdia do Senhor, poupando a cidade de Jerusalém. Então, Davi falou, eu quero oferecer um sacrifício para o Senhor nesse lugar. Eu quero consagrar esse lugar, então, ao Senhor, porque aqui eu vejo a misericórdia de Deus sobre a minha nação, poupando, né, de destruir Jerusalém. O Araúna, que era um fazendeiro, né, um sitiante ali daquele lugar, tinha bois, tinha propriedade. Ele falou, rei, não, eu dou o boi para o senhor, eu dou esse pedaço de terra para o senhor, ó rei Davi. Davi falou, não, eu vou comprar, eu não quero oferecer para o senhor um sacrifício que não me custe nada. Então, Davi pagou por aquele pedaço de terra, essa eira de Araúna, pagou pelos bois, ofereceu ali, fez um altar, ofereceu ali um sacrifício ao Senhor. Irmãs, esse lugar é o lugar que foi escolhido para que o templo de Salomão, de Deus, fosse construído no futuro. Esse lugar está lá hoje em Jerusalém, sabia? Está lá ainda esse mesmo local. Só que naquele local não está descampado ou não tem nada ali. Há uma mesquita ali. Quando a gente vê a cidade, fotos de Jerusalém, vê uns muros, você não vê uma cúpulazinha dourada? Essa cúpulazinha dourada está exatamente nesse terreno. O terreno de Araúna que Davi comprou é propriedade de Davi, é propriedade de Israel. Mas devido a todos esses acontecimentos que a gente vai ver que vão se seguir depois da vida de Davi e Salomão, o exílio, irmãs, cativeiro, exílio não, cativeiro, depois a volta, esse pedaço da terra caiu na mão dos gentios, de povos que são muçulmanos que estão ali. A mesquita de Omar, né, que está ali. Está ali. Desculpe se eu não estou falando o nome correto. Se eu errei, depois eu vou me corrigir. Mas essa mesquita está nesse lugar, na eira de Araúna que Davi comprou. Ali era para estar o templo do Senhor. O templo foi destruído, né? Então, assim terminou essa parte do livro de 2 Samuel. Davi consagrou ao Senhor, Davi reconheceu a misericórdia de Deus, bem naquele lugar, e ele compra aquele terreno e consagra ao Senhor. Então, assim, Deus estendeu a sua mão e poupou a nação de Israel. Então, irmãs, aquele local então, foi escolhido para o tempo futuro, e já completando a nossa lição de hoje, da vida de Davi, próximo domingo eu ainda vou falar um pouco de Davi, porque Davi ainda está vivo, tá? Davi não morre aqui, nós vamos ver como foi, entrando para o Primeiro Reis, livro de Primeiro Reis, Davi está vivo, já é o finalzinho da sua vida, ainda tem acontecimentos pela frente, desagradáveis, até que Salomão, filho de Davi, se assente no trono. Nós vamos chegar lá ainda, mas praticamente a vida dele nós vimos hoje, né? Os acertos, as vitórias, os triunfos de Davi, mas também os seus erros e as consequências. Então, que lição, irmãs? Quantas lições, irmãs, poderíamos tirar? Quantas coisas poderíamos falar sobre Davi? E eu apenas resumi da seguinte maneira. Um homem de Deus pode cometer erros e pecados se ele não guardar o seu coração. Um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus pode cair. Basta dar lugar ao seu coração, que é enganoso, né? Perverso. Temos que guardar o coração. Davi caiu e pecou quando ele deu lugar à voz do seu coração e não ouviu o Senhor. O Senhor perdoa, como nós vimos na vida de Davi, ele foi perdoado. O Senhor perdoa, mas as consequências são inevitáveis e desastrosas. Então, depois teremos que lidar com as consequências e com os acontecimentos que vão seguir, né, após o nosso pecado. Embora perdoados, ainda vamos ter que lidar com as consequências. Deus escolheu Davi para, através dele, da sua casa, como nós lemos lá no capítulo 7, a aliança que o Senhor fez com Davi e a sua casa para o futuro, Deus escolheu Davi e a sua casa, a sua família, para que através dele viesse o Salvador, Cristo Jesus, o Senhor. Então, o versículo que eu quero terminar já é Lucas 2, que nós sempre lemos cada ano, no final do ano, na época de Natal, Lucas 2, 11, que diz:
Lucas 2:11. Eu vou ler o 10 também. Lucas 2, 10 e 11. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo de Israel, para todos os povos da terra. Eis, pois na cidade de Davi, Belém, nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, Jesus é descendente de Davi, então ele tem direito ao trono, e ele virá, e ele reinará, e se assentará no trono de Davi em Jerusalém. Então, irmãs, que alegria a gente estudar a palavra de Deus, relembrar tantas coisas. Espero que as irmãs tenham alegria e ânimo com essa lição de hoje, pensar como Deus cuidou de Davi, a vida dele, as lições que a gente tirou hoje, e que Deus nos ajude realmente a viver a vida que Ele quer para nós. Amém? Então, vamos orar para encerrar? Senhor, obrigada pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigada, Senhor, pelas lições que podemos tirar dela. Pedimos que o Senhor nos abençoe nessa semana, que o Senhor nos ajude a enfrentar os desafios, as lutas, dificuldades, que possamos estar vencendo cada uma delas pela Tua presença conosco, orando umas pelas outras. Abençoe nossas irmãs que não puderam estar conosco. Ajuda, Pai, cada uma. Nós te pedimos e te agradecemos porque o Senhor tem sido tão bom e tão fiel para conosco. Em nome de Jesus. Amém.